Eles estão por fora, não participam, não interferem, fazem questão de não saber. São indiferentes à polêmica, ao sobe e desce dos palanques, dos congressos do ofício. Você soube o que ele disse? Você soube o que ela escreveu na coluna? Não sabem, você vai ter que contar. O lançamento blockbuster, os artigos de jornal, aquele debate em que todo mundo irá se envolver por 25 dias corridos. Ele ouviu falar qualquer coisa assim. Você lhe conta, ele opina, segue, não lhe diz respeito. E esquece de tudo isso, assim como você se esquece dele. Uns têm filhos, constroem devagar sua biblioteca, veem uns pais envelhecer, participam dos aniversários, e tem esses outros dos quais temos pouca notícia. Foi sua escolha, afinal. Ele partiu. Pode voltar uma, outra, uma infinidade de vezes, mas nosso amigo, nossa amiga, parecem não se contentar com a novela cotidiana dos conhecidos e familiaridades. É uma escolha difícil. Afinal, a rede social é o que nos sustenta. É o outro que nos oferece os parâmetros. O espaço-tempo. São os outros que ancoram. Eles talvez vivam em um tempo sem tempo, em um lugar sem lugar. Quem sabe? Mas de quem estamos falando? Ora, é do fotógrafo que passa as noites fumando, resmungando em mandarim, jogando mahjong e tirando fotos dos becos escuros de Xangai. É a bióloga que investiga os comportamentos dos fungos que nascem depois dos incêndios em Oaxaca. É o músico do cruzeiro transatlântico que aprende a viver sobre as águas e que se sente só apenas quando volta para casa. A gente está falando das escritoras e escritores que não participam do meio literário, que estão em outro lugar, fazendo um bolo, tomando um café em um sítio, cuidando da sua horta. Vão começar agora a leitura de um livro que descobriram em uma livraria de bairro e do qual ninguém ouviu falar. Eu estou falando de escrita, de viagem, de algo maior que a literatura. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Acho que você já sabe, né? Eu vivo hoje numa pequena cidade, na pequena cidade de Pau, com 70 mil habitantes. Da minha janela eu vejo os Pirineus, a cordilheira que separa a França da Espanha, a Europa hardcore da Península Ibérica. Às vezes o céu tá limpo e eu consigo enxergar distante as ranhuras dos picos, dos cumes pontiagudos dessas montanhas. Eu faço meu café, começo a escrever de madrugada. A gente está no outono, as folhas todas acobreadas. E no outono amanhece apenas às 8 horas, a madrugada termina tarde por aqui. Eu vivi em outros lugares, eu vivi em Barcelona, Buenos Aires, Chiang Mai. Já passei longos períodos longe do meu ponto de referência em todo o planeta, que é São Paulo. Tenho uma conta aberta numa agência em São Paulo, eu tenho um pai, uma mãe, tenho irmãos. Meu irmão já viveu em Porto Alegre, em Roraima. Minha irmã na Colômbia e Portugal. A gente tem isso, né? Na família. Hoje estão todos no mesmo bairro onde crescemos. Almoçam juntos nos fins de semana. Minha sobrinha cresce longe de mim. Ela não sabia ler, hoje ela sabe. É uma menina séria que vive entre milhões de pessoas. Em São Paulo tem as turmas dos escritores, tem livraria, tem universidade, tem sarau, a Casa das Rosas, o Sesc. São Paulo está sempre bombando, né? Quer se fazer conhecer, é o lugar. Eu conheço bem o lugar. Cresci por lá, eu estudei no campus da USP, da Vila Mariana para o Butantã, são 2 horas de ônibus de manhã. Se você não quiser perder as aulas das 9, você vai ter que sair às 7. Em Xangai, como em São Paulo, vivem milhões de pessoas. Em Tóquio, em Paris, em Buenos Aires. Em Pau, para onde eu vim, são 70 mil. Eu vou a pé para o mercado, vou a pé para a academia, para o bar, o restaurante onde a gente escolheu comer naquela semana, a gente vai a pé. Onde eu moro hoje, existe um bulevar com coqueiros voltados para as montanhas. É muito verde, tem muito silêncio durante a noite. Se você não sai de casa, é como se a humanidade estivesse calma, apaziguada, como se ninguém me quisesse lembrar que enquanto eu tomo um café, alguém se suja de graxa, alguém toma um tiro, alguém passa fome. Para mim, que cresci ao som das motocicletas, embalado pelos empreendimentos e especulações imobiliárias, pelo rumor do capitalismo galopante janela fora, é um baita de um contraste. Com 20 anos eu queria morar no Copan, no coração de São Paulo. Eu era noturno, eu era boêmio,
E pois é, as coisas mudam. É claro que na França se fala todo o tempo da guerra. É assim que o impensável começa a assumir contornos de normalidade. A imprensa aqui cumpre essa função. Os drones que invadem o espaço aéreo, o navio fantasma que cruzou o Canal da Mancha, os cabos submarítimos rompidos, a militarização do país, o anúncio da retirada de investimentos da cultura, né? Depois dos protestos anti-imigração em Londres, foi a vez agora de Raya, na Holanda, organizados por influenciadoras de TikTok. A Alemanha está dividida entre tornar compulsória ou não a convocação dos jovens para o exército. Na Turquia, o Erdogan mandou prender o seu principal opositor nas urnas por motivos escusos, bem como de mais de 100 políticos do partido rival. Aqui por perto, na fronteira da França com a Espanha, Walter Benjamin tirou a própria vida. Do outro lado, em Saint-Jean-Pied-de-Port, eu comecei aos 18 anos o caminho de Santiago de Compostela. Se uma guerra começar, a gente já sabe. A gente vai cruzar as montanhas. Existe uma infinidade de trilhas por lá. A gente toma um avião de Saragoça até Casablanca. Essa guerra não é minha, ela nunca vai ser. Nenhuma vai ser. Que mundo estranho é esse que a gente está vivendo, né? A educação após Auschwitz devia incluir um debate cotidiano sobre a história dos últimos 200 anos. A gente devia investir fundos de governo no esforço de tornar familiares as origens de qualquer totalitarismo. Nos deixar gabaritados em entender as manipulações de massa. Enfim, todo um papo. Na França, as pessoas falam muito. O ritmo discursivo é assombroso nos debates de televisão. As pessoas querem te ensinar as coisas, até mesmo aquilo que você já sabe, as pessoas querem te ensinar. Os livros ainda são lidos, são muitos os prêmios literários, o Goncourt, Renaudot, Médici, o Fêmina. Há revistas de cinema, festivais tradicionais de teatro. Ainda se vendem CDs e DVDs nas lojas. Existe uma cordialidade, pelo menos se você excluir os mais jovens, que são meio grosseiros e ensimesmados, mas existe uma cordialidade que se parece um pouco com a do Japão, talvez. Mesmo deixando a ingenuidade de lado, essa cordialidade te acalma de alguma maneira. Não é um abraço brasileiro, não é um tutu com feijão, né? Falta muito para que seja o nosso sorriso, mas para um migrante, isso diz muita coisa. Também diz muita coisa o fato de que o salário mínimo daqui seja de 1.400 euros líquidos, ou quase 9 mil reais, de uma jornada de 35 horas semanais, o que significa que a classe média é maior que a classe baixa, cerca de 50% da população, em contraposição à baixa, que é de 15%. Isso faz com que não exista a luta violenta e visceral por ascensão social que conhecemos tão bem. Isso significa que há menos funcionários em cada estabelecimento, que a pessoa que corta seu cabelo também atende a ligação, que não há porteiros nos prédios, nenhum serviçal, que os serviços são caros para os padrões brasileiros e te faz pensar que uma sociedade um pouco mais justa é aquela onde não existem tantas comodidades, tantas conveniências, tantas áreas VIP, tanta fome por exclusividade. Você vai separar o seu lixo, você vai ter de aguardar uma entrega, você vai ter de fazer sua própria comida, né? Uma pequena diferença dessas de salário mínimo é uma grande diferença e reorienta completamente o funcionamento da sociedade. Isso inverte prioridades e mexe com a maneira de a gente enxergar o mundo. Eu cheguei em fevereiro, são 8 meses, é pouco para começar a entender, e eu digo que entendo muito pouco, quase nada. Nesses meses, a televisão já noticiou o crescimento da população de lobos no país. Eu aprendi as regras do rugby, né? Embora eu nem goste de rugby, porque, enfim, é isso que o povo daqui adora. Agora, as regras do Tour de France, o campeonato de 3 semanas de bicicleta, eu não estou dominando ainda, apesar das horas que a gente passou assistindo essa turma de Colã subindo e descendo ladeira. A política, os nomes, são os mais difíceis, o que me faz pensar no trabalho que foi, no Brasil, conhecer ao longo de décadas tantas figuras públicas, tantos nomes maiores e menores da música, tantas celebridades televisivas, e pensar que cada país tem o seu repertório de atores, cineastas, debatedores polêmicos, e que como um novato em uma cultura, eu me sinto como uma criança na casa dos pais que foram visitar os tios e eles ficaram horas conversando sobre temas que a gente ignora. E a União Europeia, que não tem nada a ver com o Mercosul em termos de integração. E o Parlamento Europeu. Se já é difícil entender o sistema brasileiro,
qual que é o limite de cada um dos poderes, vá se lançar a pensar nessas querelas. O que dá para entender, e que talvez você já saiba, é que existe aqui uma esquerda dividida, e quase todas as partes dessa esquerda são radicalmente arraigadas à sua pauta. A esquerda aqui é mais forte, mais respeitada pela imprensa do que no Brasil, que não tem chances reais de ascender ao poder sem negociar, envergonhada o tempo todo. E existe a ultradireita, os canais televisivos da ultradireita, os paranoicos, isolacionistas, os saudosos do imperialismo, a culpabilização dos migrantes, a criminalização da pobreza associada aos negros e árabes, a classe baixa, mais isolada, que não tem vínculos com sindicatos ou associações de bairro e que se educa pela televisão e que, como eu, não entende muito do que se passa. Essa massa popular é de direita hoje. É algo que eu encontrei num livro do Didier Eribon, padrinho intelectual do Edward Louis, autor que você deve conhecer, e que a partir do momento em que eu li, eu fiquei de cara, como não havia me tocado disso antes. Né? Porque tem sido evidente, né? E explica tanta coisa. Mas o que não é tão evidente de fora é como a Europa, em razão de séculos de colonização, ou milênios, se a gente considerar o Império Romano, sempre foi uma via de trânsito, de pouso em meio a outros povos e culturas. E sempre se deixou impregnar por esses a despeito da sua vontade. Os palácios de Granada, de Sevilha, a fisionomia e a cor da pele dos ibéricos, os jogadores de futebol das seleções nacionais deveriam servir de ponto de reflexão. E a França tem sua Ilha da Reunião, tem sua Martinica, o Maghreb em sua história, e é por isso que 1/10 da sua população não nasceu aqui. A Europa tem algo muito maluco, que é uma parte da população desintegrada à cultura nacional, ou às culturas nacionais. Aqueles como eu que não sabem quem são as pequenas e grandes celebridades francesas, que desconhecem as leis do Parlamento Europeu ou nem mesmo falam a língua. Para a extrema-direita, o estrangeiro com seus distintos valores é a grande ameaça, como a gente sabe. Muito mais do que no Brasil, onde o inimigo da direita acabou virando o esquerdista, o comunista, porque cabe uma Europa inteira no território brasileiro. E as nossas fronteiras são distantes dos centros econômicos e políticos. E a gente não entende muita coisa dos países vizinhos a nós. A esquerda da França subestima, com sua intransigência, o perigo que estão correndo com a ultradireita. E o resto do mundo não pode conceber como seria desastroso se isso acontecesse. E como já está acontecendo. Nada, mas nada mesmo está garantido. 2 obras de referência para entender o momento. Primeira obra é Autocracia S.A., da Anne Applebaum. E a segunda obra, Tecnofeudalismo. Um livro mais complicadinho, assim, do Yannis Varoufakis, que foi o ministro da Economia na Grécia. Tem outros na minha lista de leitura, como Engenheiros do Caos, do Giano de Empoli, que eu não li ainda, e que são disparadores do debate. A gente não deve tomá-los com excesso de credulidade. A gente tem que ler com ponderação. Tem vezes que eu penso no Bolanho. Eu vou chegando na idade que ele tinha quando morreu. E penso em como foi cedo que ele partiu. 50 anos. E de como a data da sua morte, 2003, vai se distanciando de nós. E de como isso é absurdo. Como o tempo é absurdo. Bolanho, autor chileno que há uma década dispensava apresentações e já começa a ser esquecido na esteira de outras novidades. Bolanho é uma das figuras que me espanta. Um autor migrante que viveu no México, voltou ao Chile quando depuseram Allende, foi preso quase que imediatamente e fugiu de novo do país. Bolanho, que veio para a Espanha, trabalhou como segurança de camping, vendia bijuterias na praia e que tinha essa doença do fígado, não bebia nada mais forte que café, teve sua poesia inédita durante quase toda a vida. Bolanho, que escreveu 2666, Detetives Selvagens, Noturno no Chile, Putas Assassinas, e que jogava jogos de guerra desses tabuleiros gigantes que os geeks, descendentes dos nerds, dos jogadores de RPG, Dungeons and Dragons, GURPS e que tais jogavam. Bolanho recriava com seus tabuleiros, seus soldadinhos de chumbos, seus colegas, as grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que
A gente vê muito disso em 2666, porque ele estudava os confrontos da guerra com seus amigos em alguma loja de livros de RPG na Maresia da Costa Brava. Bolanho teve uma vida discreta. Ele viveu em Blanes, uma cidade a 70 quilômetros de Barcelona, de 1980 até a sua morte em 2003. A cidade em que viveu é pouco menor do que a minha. Foi uma solução. Estar perto de Barcelona, estar diante do mar, ter um estilo de vida tranquilo, acessível, né? 20 anos antes da ascensão dos preços na Europa, os preços de aluguel e tal. É dessas soluções que escritores têm de tomar para poder ter uma vida mais desafogada, né? Uma vida mais desafogada para que ele possa escrever. Bolanho era um estudioso dos destinos dos poetas latino-americanos. Ele ficcionalizou essas pessoas na sua prosa. Seu desamparo, seu desenraizamento, sua errância, seu quixotismo. Ele era a encarnação dessas pessoas que admirava, né? Esses sujeitos meio loucos que, como ele, passavam ao largo do meio literário, do buzz editorial e assim por diante. Se você quiser escrever, não vá para Paris. Não siga todas as autoras e autores descolados do seu tempo. É o conselho que eu dou. Não meta uma Olivetti na mochila. Não vai pagar 8 euros por um chai latte à beira do Sena. Você não precisa viver em São Paulo, né? E escritores de verdade não se fantasiam de escritores, né? Não se vista como um escritor, não fale como um escritor, não namore um escritor, né? Se a gente está criando, a gente está olhando para o outro lado, né? Pense em Leonardo Frois, que é um gigante nosso. Pense em David Bowie, que era um artista total, né? Ele não podia se importar menos com o cenário atual da música, não é? Bolanho pensava na condição do artista, o que é muito diferente de dizer que ele tivesse antenado, né? Poucos autores conseguiram de fato transformar a síndrome de antena em boa literatura, como foi o caso de Capote, talvez Fitzgerald, né? E essa obsessão para eles cobrou o seu preço. Se eu penso na minha experiência aqui, como nessa lembrança de descer a Ilha Comprida, de escalar o Morro do Macaco na Chapada Diamantina, de caminhar pelas ruas de Bangkok sem um smartphone no bolso, sentindo o vapor quente que brotava do esgoto nas feiras noturnas, dos aquários turvos nos mercados, ou se eu penso no tempo em que eu ia traduzir livros ruins de vampiros na Biblioteca Mariano Moreno, em Buenos Aires, e tomava café na companhia dos pombos, das palomas, ou quando eu via as notícias do Brasil enquanto corria nos parques imensos de Kanazawa, eu posso contrapor essas imagens à minha infância, quando eu andava olhando para o chão, na volta da escola, e sentia tristeza, melancolia, solidão daquela família que era minha, de como aquela redoma da infância era um lugar difícil de estar, e de como às vezes, se a gente passou por isso, não existe liberdade que baste. Não estou falando da liberdade dos anarcocapitalistas, de queimar, destruir, estuprar, explorar, corromper. Não é a liberdade de quem acha que não deve nada a ninguém, para quem a prosperidade é uma forma de vingança, uma forma de ressentimento. É claro que não. Eu estou falando de uma outra que deriva de se manter espantado, curioso, né? Nesse espírito. Nenhuma cidade é pequena demais, nem Blanes, nem Pô, nem João Pessoa. O silêncio da manhã de sábado que escuto é o mesmo silêncio de Bachô nas suas caminhadas. São muitos os autores de fora. Eu conheço vários. Tem uma tradutora na Islândia, tem um professor brasileiro nos Estados Unidos, tem um autor no interior de Minas Gerais, e foram muitos. James Joyce em Trieste, dando aulas de inglês. Kertész, um autor húngaro, em seu silêncio doméstico, impossibilitado de publicar na sua terra. E mesmo Cortázar, que fez da França sua casa, ou Jorge Amado, que viveu um refúgio temporário. Não tem nada de exótico nesses exemplos. Não tem nada de glamuroso nesses exemplos. Esses casos talvez encarnem uma ideia de casa que apenas a escrita pode oferecer. Uma casa que a gente leva conosco, onde quer que a gente esteja, e que é feita dessas leituras, desses burburinhos, do prazer dessa regularidade diante do papel. Aqui, em Pô, essa casa é meu tatame. Eu escrevo sentado num tatame, de pernas cruzadas, com um caderno ou computador no colo, o que na verdade não passa de uma esteira de palha que eu comprei nos primeiros meses, porque eu gosto de sentar no chão.
e tem um abajur, porque afinal, como eu disse, amanhece às 8 horas no outono. Não existe uma efervescência cultural rolando nessa cidade, embora eu possa pegar um trem e chegar logo em um lugar mais agitado, e eu esteja ali do lado, a 1 hora de Bayonne, onde Roland Barthes passou a infância. Embora você passeie pelas ruas e não existe Roland Barthes por lá. Esse destino é a combinação de uma solução de compromisso, uma curiosidade difusa e a boa dose do acaso. É isso. Um grande abraço e até mais. Tchau.